pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais uma análise dos episódios de Banana Fish. E chegamos ao episódio 8, onde daqui pra frente, eu que já li o mangá, eu tenho que dizer que a merda vai agarrar. Tipo, agora começa, agora o sapeco de verdade começa. Eu sei que parece que muita coisa já tem acontecido, só que muita coisa triste vai acontecer agora. Eu acho que no episódio 9 mesmo acontece uma coisa devastadora. Então o episódio começa com o Max recebendo uma ligação do celular da Jessica, a ex-mulher dele. E na real quem fala no telefone não é a Jessica, é um outro homem que diz que como a gente viu no último episódio, eles invadiram a casa da Jessica. O homem diz que se o Max quer que ela fique bem, ela e o filho deles, ele precisa ir até a casa sozinho e levar o Ash com ele. Então o Ash consegue uma arma que tem dentro da casa pro Max e eles vão até lá. Enquanto isso ele pede pro Shorter ficar porque ele não confia no Yaoshi. Então ele pede pro Shorter ficar cuidando do Ed e do Ebi. Assim que o Ash sai, o Yaoshi encontra com o Shorter dentro da casa, enquanto o Ebi e o Ed estão agoniados, de mãos atadas, e ele fala que admira o Ash, porque o Ash inclusive percebeu que aquilo podia ser uma armadilha e deixou o Shorter na casa. Chegando na casa da Jessica, eles veem que a polícia já tá lá e o Max vai direto pra dentro da casa pra encontrar com eles, então ele abraça o filho dele. E quando a Jessica vem pra conversar com ele, o Ash pega o Michael no colo, que inclusive é uma cena muito fofa, porque o Ash ele se mostra agora muito maduro. E então ele pega o Michael no colo e diz que os pais dele precisam conversar e sai dali. Então a Jessica abraça o Max e diz que passou muito medo e tudo mais. No mangá, inclusive, essa cena é muito mais dramática porque ela beija ele. E não teve isso no anime, o que eu particularmente achei que ficou bom, porque eu acho que o drama não podia substituir a tensão da cena. Enquanto isso, na rua, o Ash fala com o Michael e pergunta pra ele sobre como as coisas aconteceram. E o Michael conta que a Jessica estava no telefone com o George, o advogado, e quando os homens entraram, o George mesmo chamou a polícia. A Jessica pediu pro Michael se esconder na cozinha e ele ficou lá durante esse tempo escondido. Então o Ash ele pergunta pro Michael, ele pede desculpa pro menino por estar lembrando das coisas, mas ele pergunta pra ele como eram os homens que invadiram a casa e pergunta se eles eram brancos ou se eles eram negros. E o Michael responde que nenhum dos dois. Então, meio que dá um estalo na cabeça do Ash, ele percebe que alguma coisa está muito errada e que provavelmente algum dos asiáticos estava envolvido, então ele decide voltar correndo para casa. Lá na casa de Alex Dawson, o Yaoshi ele dá um chá ao Ibi que faz ele ficar completamente paralisado. Mas segundo ele, o Ibi tá escutando e ouvindo, tá escutando e vendo tudo que está acontecendo. E também ele pega, usando uma agulha, ele marca um ponto específico no Wade e com uma técnica de acupuntura que, segundo ele, vai fazer o Wade ficar inconsciente até que ele use uma outra técnica no mesmo ponto para retirar isso. Então, enquanto o Ibi tá ali paralisado, mas escutando e vendo tudo, ele manda o Ibi falar pro Ash que é para ele ir para Nova York, que senão o Ed vai virar um dos brinquedos do Golzini. O Shorter então toma o Ed nos braços para levar ele e ele promete ao Ibi que não vai deixar nada de ruim acontecer a ele e ele jura isso pela vida. Daqui pra frente a gente observa o quão intensa tem se tornado a relação também do Shorter e do Ed. Eles têm construído uma amizade bastante legal e além disso existe o fator de culpa indo de encontro direto à honra do Shorter. Então ele vai daqui pra frente carregar o Wade por todo o trajeto, ele não vai largar o Wade em momento nenhum. E isso é muito legal de ver porque pra quem tá gostando do relacionamento dos três, da amizade que os três construíram, isso se torna cada vez mais forte e é muito legal ver a forma como o Shorter se torna daqui pra frente um grande protetor do Ed, como ele mantém o japonês nos braços durante todo o tempo. Chegando a Chinatown, o Shorter tá com o Ed nos braços e quem chega na sala enquanto o Yaoshi tá com o Hwalang, o irmão do meio deles, da família ali,
é o Arthur. E logo o Shorter se irrita e numa discussão entre os dois ele fala que o Arthur nunca vai ser o Ash. Então o Arthur, meio que pra irritar o Shorter, diz que o Golzini viu uma foto do Wade, que gostou do que viu e que ele vai ser o novo brinquedo do Golzini. Eles então tentam levar o Wade e quando eles tentam tirar o Wade do Shorter e dizem que eles vão sozinhos, o Shorter não irá, o Shorter agarra o Wade, tira uma faca da perna e ameaça matar o japonês. Isso acaba fazendo o pessoal se conter e então um dos irmãos Lee diz pra eles pararem, que aparentemente o Shorter não tá brincando, ele tá disposto a matar o Wade e a se matar depois, pra impedir que eles levem o Wade apenas, e ele diz que se eles querem, ele vai ter que ir junto. Então eles aceitam e o Shorter vai junto deles. O Shorter sai junto do Arthur e dos capangas do Golzini, enquanto ficam na sala o Yaoshi e o Hualan, o irmão mais novo e o irmão do meio da família Lee. E eles começam a conversar sobre a morte da mãe do Yaoshi. E aqui fica constatado que aparentemente eles não são filhos da mesma mãe, e que supostamente o pai dos irmãos mais velhos meio que largou a mãe deles pra ficar com a mãe do Yaoshi. E também a gente descobre que a mãe do Yaoshi morreu quando ele ainda tinha 6 anos de idade e que ele viu tudo. Na casa, o Ibi começa a despertar e conta pro Ash o que aconteceu, ele começa a resmungar e logo o Ash quer sair correndo, só que eles conseguem segurar ele, conter ele. E ele também resmunga sobre o envolvimento do Shorter. E aqui a gente tem um momento bem tenso em que o Ash e o Max começam... O Ash ele meio que se culpa por não ter percebido tudo, por não ter percebido pelo que o Shorter estava passando e também pelo fato de que provavelmente aquilo consumiu o Shorter, mas que ele não tinha o que fazer porque ele sabe que o Shorter tem uma irmã vinculada diretamente à família Lee e que isso era muito perigoso para ele, que provavelmente ele foi chantageado. Então a gente vai para uma cena onde o Golzini está conversando com um senador e um coronel e eles falam sobre Banana Fish, eles estão negociando a droga e o Golzini garante que houveram aperfeiçoamentos na droga e que agora ela está pronta para ser usada. E ele diz que vai fazer mais um teste em humanos para garantir que não ocorram novos problemas, porque teoricamente antes a droga não estava funcionando do jeito que eles queriam. Então ele fala que ele já tem até em quem testar. Então na primeira transição muito boa do anime, eu acho que foi a melhor transição até agora, a cena muda do Golzini na sala com os dois homens pro Shorter sofrendo pelo que ele teve que fazer ao Ash no avião. Aqui a gente tem uma boa transição de cena, o que não tem acontecido no anime com frequência. E também, agora vendo a conversa do Golzini com um militar e um representante do governo, a gente vê que a coisa é muito maior do que só a máfia, do que só os problemas que o Ash vai ter com a máfia e que tem muitas pessoas muito mais perigosas envolvidas. Então em Los Angeles, na casa do Dawson, o Ash e o Max pressionam o Alex Dawson a contar tudo sobre Banana Fish e ele começa a contar que ele começou há uns 6 meses atrás a perceber que ele vinha sendo seguido, então ele se escondeu. Então ele recebeu há pouco tempo um sinal de que o computador dele havia sido hackeado e ele voltou para casa para ver o que aconteceu. Ele fala que as informações naquele computador eram meio que uma pista falsa, porque todas as informações que continham naquele computador eram coisas que o Abraham, o irmão mais novo dele, já sabia. Então ele leva o Max e o Ash para uma outra sala, uma sala secreta num dos escritórios da casa, onde ele mantinha a pesquisa, e lá ele começa a contar que tudo começou há 20 anos atrás, quando ele era um recém-formado em medicina e o irmão dele era um estudante. Eles decidiram vender drogas para fazer algum dinheiro e acabaram sem querer criando o que seria agora Banana Fish. Em Nova York, o Sr. Lee, o irmão mais velho da família Lee, ele se irrita porque o Yaoshi não descobriu nada sobre Banana Fish. Ele fala que teoricamente é apenas um composto de alucinógenos que já foi usado como arma, como forma de assassinato. Só que ele não fica contente com isso e ele manda o Yaoshi descobrir sobre o resto. E ele manda inclusive o Yaoshi junto dos outros para Nova York. Ele diz para ele se infiltrar
tentar seduzir o Golzini para descobrir mais e aproveitar que o Golzini não conhece ele e tentar descobrir mais sobre aquilo. As questões do Yalci usar da beleza e do corpo, elas são mais explícitas no mangá, na forma como o irmão dele fala. Ele meio que diz que é pro irmão dele seduzir o Golzini, porque ele sabe do que o Golzini gosta, ele sabe que o Yalci faz o tipo do Golzini e que é pra ele se aproveitar disso para tentar descobrir o máximo de coisas. Em Los Angeles, Alex continua contando sobre a droga e ele explica que aquele conjunto de alucinógenos ele é diferente de um LSD normal, porque dependendo do estado emocional da pessoa, o LSD pode te levar para uma bad trip, que seria tipo uma viagem onde tu tem emoções muito ruins, tu começa a alucinar e tudo mais. Só que teoricamente o Banana Fish, ela vai fazer isso sempre, independente do teu estado de espírito, ela vai te levar para uma bad trip. E também as pessoas que consomem Banana Fish, elas se tornam muito mais suscetíveis a estímulos externos, então meio que tu consegue usar uma técnica de hipnose usando drogas. Então, em mais uma cena muito emocionante, o Ash avança sobre o Alex porque ele começa a lembrar sobre tipo os pesadelos intermináveis que o irmão dele teve. E ele começa a chorar, tipo, é mais uma cena muito triste e muito intensa em que o Ash tá sofrendo, lembrando do que o irmão dele passou e lembrando de que por causa daquilo, por causa daquela criação da droga, tanta gente sofreu, tanta gente morreu. Então agora Ash sabe sobre tudo e também ele sabe que o Golzini ele tá ligado ao governo e que provavelmente o governo tá atrás disso. Então a gente muda de quadro e a gente vai ver o Yalci. Ele tá muito bonito e ele tá com uma aparência muito feminina, que é um traço do Yalci bastante marcado no mangá. Em vários momentos é pontuado que ele tem uma beleza meio que feminina. E é um quadro simples, apenas para mostrar ele arrumado, pronto para se apresentar ao Golzini. Mas nesse quadro também ele jura os irmãos dele de morte. Ele diz que mesmo que ele morra, ele vai levar os irmãos juntos, porque foram os irmãos dele que mataram a mãe dele quando ele tinha apenas 6 anos. Lá em Los Angeles, falando com o Alex Dawson, o Alex ainda conta que quem percebeu as mudanças que Banana Fish era capaz de causar primeiro foi o irmão dele, o Abram, e ele fugiu com o estoque da droga. Ele começou a usar a droga em prisioneiros de guerra e em soldados no Vietnã, como foi o caso do Griffin, e que quando o Alex tentou se livrar da droga toda, o Abram ele guardou um estoque. Ele conseguiu destruir, só que eles perguntam então por o que aconteceu, por como que eles conseguiram a droga de novo, e o Alex conta que ele acabou guardando as pesquisas, porque ele, como um cientista, ele não podia deixar de lado uma descoberta tão poderosa. E o Max e o Ibe dão um soco nele, cada um, porque eles acabam se irritando pelo fato de tanta pessoa ter sofrido e tanta pessoa ter morrido por causa disso. Então quem chega a casa são os capangas de Chinatown, os capangas do Sr. Lee, e eles amarram o Max e o Ibe com as mãos para frente, e o Ash reclama porque ele é o único com as mãos para trás. Aqui no mangá, o Ash parece estar tentando seduzir esse homem, os capangas da família Lee. Só que aqui no anime não é tão assim, ele meio que se irrita por estar com as mãos pra trás. E quando esse homem vai até ele levanta a camisa do Ash e vê a arma. E é que a gente tem um momento bastante debochado do anime, que no mangá é mais pelo fato do Ash ter tentado seduzir eles. E ele fala que ele não é como os outros homens. Só que aqui ele pega na arma do Ash, que tá tipo na cintura, e diz que o Ash tem um baita de um pauzão e tipo assim... foi bastante desnecessário, eu acho, essa cena, já que eles não vincularam a tática do Ash de seduzir ele. Mas como eles estavam ali tentando debochar do Ash pelo fato dele estar preso e tentando se livrar, até que a cena encaixou bem. Então eles batem no Ash, só que eles dizem que não vão matá-lo porque o Golzini clamou o direito de matar o Ash. Ele disse que eles têm que levar o Ash vivo, porque quem vai matar o Ash é ele. Então o episódio acaba com os capangas de Chinatown botando fogo na casa e eles vendo todas as provas indo embora, e eles explicam que eles estão colocando fogo na casa porque eles não querem deixar nenhum vestígio para trás para eles chegarem até o Golzini. Esse episódio foi excelente porque, diferente do episódio passado, ele também tem diálogos muito importantes e cenas de pouca ação. Só que aqui eles foram colocados de uma forma bastante adequada, com algumas transições boas, outras nem tanto.
Mas a gente começou a ter uma noção dos objetivos do Yao Si, que ele aparentemente ele só tá ali por ele mesmo, ele vai se juntar a quem for preciso para ele cumprir os objetivos dele de vingança pela mãe. A gente recebe essa amizade, esse sentimento legal do Shorter pelo Wade, protegendo o menino durante todo o tempo. E também a gente começa a observar que a coisa está ficando um pouco mais complicada, tem grandes personalidades se envolvendo, como o governo norte-americano. E também acho que o episódio ele acabou no momento certo, entregando as informações certas e deixando a gente com apreensão e vontade de receber as próximas informações o quanto antes. Então eu acho que esse episódio foi realmente muito bom, eles souberam a hora de começar, a hora de terminar, eles souberam como colocar os diálogos, então ficou realmente muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber a análise dos próximos episódios que eu tô fazendo normalmente na segunda-feira, já que os episódios saem na quinta-feira, então a gente tá sempre pronto pro episódio seguinte. Obrigado por assistir até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou do episódio pra gente continuar conversando. Um grande beijo, tchau, tchau!